Olá! O que significa ser mãe? E o que significa ter uma mãe? Com certeza esse é um assunto que mexe com muitas de nós. Algumas diriam que maternidade é sobre amor, outras que também é sobre culpa, renúncia e construção ou reconstrução. Então, como a relação com as nossas mães pode influenciar a mulher que nos tornamos? Seja bem-vindo ao Bem Me Quer Podcast, uma conversa entre amigas aqui no sofá. Então, sinta-se em casa porque algumas conversas só acontecem verdadeiramente quando estamos entre mulheres. Eu sou a Kelly. Eu sou a Milena. E eu sou a Lorena. E hoje vamos falar sobre mães, aproveitando esse episódio, o nosso especial do Dia das Mães, porque essa é a semana delas. Então, feliz dia para as nossas mães e para as outras mães do mundo. Começando, vocês sabem que nós temos alguns blocos aqui no podcast e aí nós vamos sempre introduzindo. Se você é nova aqui no podcast, sinta-se confortável. É para ser um espaço bom mesmo, que tu possas aprender conosco, como nós aprendemos umas com as outras. Vamos conversar então sobre maternidade, sobre a relação com as nossas mães, sobre expectativas, afetos, ausências e aprendizados. E claro, tudo mais que possa surgir aqui no meio da nossa conversa. Meninas, então, para começar, o que se passa na nossa mente quando pensamos em maternidade? Em mães? É bom até falar que nenhuma de nós somos mães, da nossa relação com a maternidade vem, na verdade, da nossa mãe. Sim. Por enquanto, né? Sim. Então é um disclaimer. Mas nós queremos ser futuras mães também, né? Sim. Por que falar sobre mães pode ser algo bem delicado? Por quê? Vocês acham? Eu acho Para algumas pessoas, no caso, nós temos mais facilidade. Delicado no sentido de pode ser muito especial. Uma coisa, até se a gente começar aqui, talvez eu e Milene que lhe damos as mãos e começamos a chorar, né? Porque na nossa experiência, talvez a gente esteja falando de afeto, Sim. de presença, de memórias, de atribuir mesmo um significado assim mais memorável nesse sentido afetivo da coisa. Mas acho que pode ser delicado também porque a gente fala de relações que nem sempre tem necessariamente a presença dessas mulheres, né? Ou desse papel. Porque assim, quando a gente fala de mãe, para algumas pessoas, a gente pode estar falando de um papel que não foi cumprido, de uma cobrança que às vezes das próprias mães de ter um certo tipo de exigência, sabe? Assim, de, poxa, eu não sou a mãe perfeita, ou falhei nesse momento e queria consertar essa fase da vida onde errei nisso, onde pequei nisso, onde se que desejou, enfim, né? O serviço, a presença, o acolhimento, não sei. Então, eu acho que é um assunto delicado porque ele não é só bonito. Sim. Quando a gente fala de mãe, a gente tá falando de muita coisa importante para você ser considerado de fato uma mãe. Sim. Porque assim, aquela frase, né? Nasce um filho, nasce uma mãe. Depende. Exato. Porque mãe, será que é só um papel? Sim. Será que é o exercício desse papel? O que será que é para cada um, né? Quando eu penso em mãe, eu penso no meu papel de filha. Ou seja, eu tô atribuindo à minha mãe algum certo tipo de expectativa, algum certo tipo de carinho, algum certo tipo de projeção. Mas e ela que é mãe? Como será que ela vê? Né, de fato, esse exercício da coisa. Então, por isso que eu acho que é delicado, né? Boa. Uma coisa? Gente, eu tô escutando aqui porque eu tô, acho que, entrando no tranco, né? As ideias estão vindo. Hoje faltou meu café aqui. Faltou o café, o chá. Eu tô assim no 0,5. Mas vamos lá. Eu acho que delicado porque por ser um ambiente de amor também tem desavenças, né? E acho que cada história que a gente tem com nossos familiares tem isso, né? Porque a nossa vivência ali com as pessoas que a gente mais ama, né? Sim. E até a Lori falando isso, eu lembrei de uma frase que eu vi, gente, num dorama, que era assim, aos olhos dos filhos, toda mãe é uma pecadora. Porque, às vezes, os filhos acreditam que os pais fizeram tal coisa e carregam isso, né? Sim. Mas no momento que você enxerga os seus pais, né, principalmente sua mãe, como apenas uma mulher ali tentando fazer o seu melhor, muita coisa muda, né?
E é uma coisa que eu acho que só vem com a idade, porque antes a mãe sempre é aquela autoridade, é aquela proteção, aquele afeto seu, sempre quando você precisa. Mas chega um momento que você começa a ver ela como uma mulher, como você, sabe? Principalmente pra nós mulheres, né? Você vê, tipo assim, nossa, eu fico até pensando, porque assim, a minha mãe me teve, cara, eu acho que com 25, e minha irmã com 23, alguma coisa assim. Gente, eu fico pensando como, né? Muito nova. E a gente tem uma relação tão boa que a gente vê assim que tudo isso é graças à doação que ela teve com a gente, né? Mas é claro que nesse ambiente de muito amor existe muita desavença, né? Porque não tem como um ser humano sempre acertar. Sim. E quando a gente fala, né, dessa dificuldade de falar disso, que às vezes no ambiente de muito amor tem algumas coisinhas assim que causam atrito, mas é muito natural, porque somos pessoas imperfeitas, né? E eu acho que até a maturidade vem quando a gente entende que nossas mães são imperfeitas assim como nós somos, né? E elas estavam errando tentando acertar. Então, eu vejo assim, sabe, a relação com minha mãe, com a maternidade que ela teve. E muita gratidão, sabe? Foi quando a gente tava conversando pra falar sobre isso, né? Eu falei, meu Deus, né? Se a gente começar a falar sobre isso, eu já fico muito emocionada, porque eu não sei, eu sinto tanta gratidão que é algo assim que eu não consigo, tipo, não me conter assim e chorar. Esses dias eu tava. Eu sou, tipo, uma pessoa muito grata, eu gosto de expressar gratidão, né? Aí esses dias eu vi um vídeo, tipo assim, fale para seus pais como você se sente. Cara, eu gravei um áudio, Nossa, sério, é muito engraçado, porque eu tava aos prantos. Primeiro eu gravei pra minha mãe, depois pro meu pai. Quando eu já gravei pro meu pai, eu já tava, tipo assim, chorando muito, né? E apesar de algumas coisas que a gente vê que acontece no nosso crescimento, né? Tipo, minha mãe não comprou uma Barbie pra mim, eu fiquei triste, tipo assim. Tipo assim, acabou com a minha vida aos 5 anos, né? A gente vê, tipo assim, muito sacrifício e a gente vê, pelo menos na minha visão, no meu relacionamento com minha mãe e a minha irmã, né, com a minha mãe, muito amor e assim, eu não sei explicar, a gente sente em casa quando tá com ela, né? Então, isso é um reflexo de uma maternidade com muito sacrifício e muito amor. Eu acho que também se torna um tópico difícil porque mãe nem sempre é a progenitora, né? Tipo, a pessoa deu à luz, mas não é. O dar à luz não se estende para o afeto, muitas das vezes. Sim. Então, existem pessoas que são filhos, mas de outras mulheres. Né? Tipo, tiveram a sua mãe que deu à luz no hospital, bonitinho, em casa, onde for, mas são filhos de outras mulheres. Sim. Às vezes é difícil porque a pessoa nunca teve esse vínculo com a mãe biológica. Sim. Então também se torna meio que um tabu. Claro, e o importante, eu estava até estudando isso na matéria de, acho que Psicologia do Desenvolvimento Infantil, né? Acaba que a criança, ela tem um vínculo com alguém, vai ter, porque senão ela não sobreviveria. Então, alguém ali vai fazer esse papel materno, de alguma forma, em algum momento. E é muito importante que isso aconteça. Porque a vida acontece, a gente sabe que está no mundo imperfeito, onde famílias, lares são destruídos, ou até a doença vem e tira, né? Só que o importante é que tenha, né, esse papel. Então, muita gente talvez que esteja escutando seja uma realidade, né? Mas para a pessoa estar aqui, com certeza ela teve o afeto que ela precisava, senão ela não sobreviveria. Uma questão que a gente estuda dentro da psicologia, eu achei muito interessante. Sabe o que é mais ainda, assim? É que, claro que a gente tá falando até num modo um pouquinho mais profundo, né? Mas às vezes a gente cria a realidade que a gente precisava ter. Porque assim, às vezes a gente fala, nossa, o outro, alguém. E é verdade, a gente só existe, a gente só tá aqui, a gente só sustenta ser o que a gente é porque a gente tem algum vínculo, a gente tem alguma coisa que nos ajude a sustentar o que a gente é. Só que às vezes a gente mesmo cria essa realidade, sabe assim? Nem sempre alguém de fato executa esse papel, mas psicicamente a gente dá a oportunidade para aquele outro exercer, sabe? Às vezes a gente pode estar falando de alguém que, não sei, dentro da sua história de vida,
você pensa, né? Quem você considera que exerceu esse papel materno, presente, acolhedor na sua vida? Ah, minha professora. Ah, uma tia minha distante. Ah, uma prima minha, ela é mais velha que eu e ela cuidou muito de mim, sabe assim? E às vezes a outra pessoa não tem nem noção do papel que ela teve na vida desse alguém. Sim. Mas aquela pessoa precisou criar psicamente uma realidade para ela existir. E aí ela mesma, às vezes, assim, foi encontrando e foi dando esse papel mesmo pro outro exercer, sabe? Então, e não só nisso também, mas, por exemplo, até pra nossa realidade cultural, é óbvio, né, que a gente, quem ali cresceu com pai e mãe, teve essa oportunidade, esse privilégio, ainda assim, talvez tem algumas pessoas que têm essa realidade. Você diz, por exemplo, de pessoas que tiveram perdas, né? E isso é muito importante, porque, por exemplo, o que dizer de pessoas que cresceram sem a presença da mãe? Porque quando muito pequenininha, talvez essa mãe morreu em um parto, em um acidente, algo do tipo. Quem foi a figura materna para essa pessoa? Sabe assim, tem muitas dessas questões, porque às vezes a gente realmente, igual eu tô falando, não vem alguém que substitui, às vezes a pessoa não tem uma madrasta, não teve ali realmente alguém que ocupasse esse papel, né? Que não substitui, obviamente, mas a gente implica ali, né? Usa dessa palavra para dizer, no senso comum. Mas entende, assim, o que eu tô dizendo? A gente procura, porque a gente precisa disso. É natural nosso. E como que esse papel também materno, ele é muito único, porque, assim, ninguém pode substituir ele. Ninguém ocupa essa função materna, que é até, assim, bizarro de pensar, porque o que a gente espera de uma mãe? Se não tudo. Tipo, quem que a gente acha que daria tudo pra gente? Todo o amor do mundo, todo o perdão do mundo, todo o sacrifício do mundo, todo o entendimento do mundo. Sabe assim? Quem que a gente esperaria que fizesse realmente esse papel, se não essa figura que tá muito ligada e atribuída a esse feminino, a essa mãe? Principalmente ser uma filha, né? Porque por mais que tenha um pai, cresceu com um pai, ainda assim, a figura materna é insubstituível. Tem como, é um vínculo. Cordão umbilical foi cortado de onde? Do corpo de uma outra mulher. Pensando nisso também, me vem aqui a cabeça sobre o fato de que hoje, ou nesses últimos anos, muitas jovens mulheres têm dito: eu quero ser esposa troféu, eu quero ser mãe, não. Os vídeos que nós vemos no TikTok, a mãe acorda 5 horas, não sei o quê. Mas não é bem assim. Tem se romantizado muito a maternidade. Não é dessa forma. Nós conseguimos ver porque lidamos diretamente com as nossas mães. Então, eu acho que pode ser, tem os seus prós e os seus contras. É bom romantizar a maternidade no ponto de que, a partir do momento que eu for mãe, eu vou cuidar, vou amar, vou dar tudo o que eu puder. Mas ainda assim, existe depressão pós-parto, existe, por exemplo, se tornar mãe atípica e não saber lidar com isso. Então, maternidade não é um show, é realmente uma vivência. Mas hoje tem se olhado muito por essas lentes de romantização, como se fosse tudo só flores. Olha, sobre isso, eu tenho, assim, muitas amigas que tiveram seus bebês, assim, há 5 anos, então eu acompanhei tudo que elas tiveram, né? Todas as vivências, todos os momentos mais difíceis para elas. E até conversando com a minha irmã, então fala muito assim, romantizar a maternidade. Gente, tem que romantizar. Tem que ser feliz nessa fase. Eu tava falando com uma amiga que recém teve, a Jéssica, uma amiga minha muito, muito querida, próxima. Ela falou: amiga, é tão gostoso, é tão bom. E assim, é algo que a gente ainda vai sentir, né? Porque a minha mãe tem uma frase que aparentemente toda mãe usa essa frase, que é padecer no paraíso. Quando a pessoa tem boas referências, ela tem um bom vínculo, aquilo se torna maravilhoso. É claro que vem cansaço, é claro que pode ter depressão pós-parto. Tem 1000 coisas que, tipo assim, quimicamente pode acontecer no corpo de uma mulher. Mas não deixa de ser gostoso, não deixa de ser maravilhoso, né? Uma coisa muito importante que eu conversei com a minha irmã, que mudou muito a minha percepção, porque eu planejo ter, não por agora, né? Mas é algo que eu planejo. E ela falou: Mi, você tem que ter boas referências de mães. Porque, às vezes, o que causa até muita dor na maternidade das pessoas é ter referências ruins ou até
ter aquela coisa do sacrifício e, tipo, ser doloroso, tipo assim, sempre mostrando um lado muito ruim, sendo que não precisa. Então, ela falou pra mim, eu tenho algumas amigas que são referências como mães pra mim. E eu tenho, tipo assim, meu objetivo é ter isso, sabe? Depois que eu botei isso na minha cabeça, eu vivo muito tranquila, tipo, e até uma amiga minha falou, que a minha irmã é uma referência como mãe pra ela, que ela leva de uma forma leve. É claro que, por exemplo, teve algumas coisas no início, quando a minha sobrinha nasceu, tipo assim, o leite não veio no momento certo, veio uma questão ali. Só que, tipo assim, era sempre com muito sorriso no rosto, tipo, amando cada momento, sabe? Então, é um negócio assim que só a mulher vai saber como que é pra ela, né? Mas tem que aproveitar esse momento, né? E eu falo de um lugar que eu vejo amigas, minha própria irmã, tendo e passando por essa fase, né? E algumas eu vejo que, tipo assim, algumas pessoas focam tanto nessas coisas da perda, do sacrifício, que perdem de ver uma coisa maravilhosa, sabe? Eu ainda não falo de um lugar que eu sou mãe, eu falo de um lugar de espectadora, mas de uma vivência que eu tô ali perto. E eu almejo isso, essa leveza. É claro que isso não substitui coisas ruins que podem acontecer, porque é normal. Tem coisas tipo assim que no corpo da mulher o hormônio vai trazer uma. Eu descobri esses dias um negócio, gente, não sabia. Tem um momento que é estimulada a saída do leite, pode ter um estímulo de um hormônio, não sei, não lembro o nome exatamente do negócio, mas causa meio que uma depressão na hora, a pessoa tem uma queda de serotonina, ela fica como se, tipo assim, o mundo dela estivesse acabando. E depois volta ao normal. É só por causa do estímulo do leite. Eu não sei se é no começo, enfim, acho que é DER. Eu vou ter que ver depois, ou alguma coisa do tipo. E é muito interessante essas coisas que acontecem, né? Porque gente, imagina, gerar uma vida, tem muita mudança ali dentro, sabe? Mas eu acho que quando mais você se informa sobre, tem uma amiga que ela, tipo, leu muito sobre, e depois que outras amigas tiveram bebês, ela foi, tipo, orientando algumas coisas. Cara, foi de uma forma, de uma leveza, né? Porque o conhecimento, ele também transforma, ele ilumina a pessoa, ele traz muitos benefícios, né? Então, quanto mais você puder se educar antes, quanto mais você puder ter boas referências, acho que melhor fica, porque é um momento tão especial. E tem que ser. Essa é a minha visão. Obviamente, de um lugar de espectadora, não como mãe ainda. Mas eu não duvido que talvez eu tenha a mesma opinião que eu tenho hoje. Então, do teu lado, romantização é romance mesmo com essa parte da maternidade, não é ficção. Não é ficção. Porque, por exemplo, hoje eu romantizo a minha vida de casada. Porque são as pequenas coisas que a gente faz com amor, que a gente vê, tipo assim, o relacionamento crescendo. Tem que romantizar a vida. Sim. Tem que viver feliz, tem que viver bem, tem que fazer o que você pode de melhor para você ter uma boa vida. E eu acredito que isso vai em todas as áreas. Então, até para maternidade, eu acredito que é algo que eu vou almejar, entendeu? Obviamente, existem coisas além do nosso controle. Talvez um descompasso de vitamina dentro do meu corpo cause uma depressão pós-parto, a gente nunca sabe. Mas o que eu puder fazer para ter um bom momento, experienciar esse momento da melhor forma, eu vou fazer. Porque é assim como eu já ajo hoje. Muito bom. Muito bom. Importante termos diferentes opiniões, não é mesmo? E vivências. Por que eu digo isso? Vamos pensar, por exemplo, na diferença de maternidade que talvez as nossas mães tenham vivido. Sua mãe foi mãe aos 23, 24? Foi 23. E ela, tipo assim, recém-casada, ela engravidou da minha irmã com 8 meses de casada. E, tipo assim, em outro estado. Então, ela não tinha rede de apoio, como hoje a gente fala muito, né? Mas estava dentro de uma relação sólida. Sim, mas ela... exatamente. Sim. Então, tipo assim, essa base muda tudo também. Sim. Obviamente. Porque, claro, a gente não vai falar aqui de todos os tipos de mãe, né? A pessoa que tá sozinha, não sei o quê. A gente vai sempre estar falando de experiências nossas e o que a gente almeja. Obviamente, tem gente que está em condições que ela não vai ter toda a base do mundo para ter o romance com a maternidade. Mas não tem como a gente trazer coisas que estão fora da nossa realidade. A sua mãe foi mãe ao 32 e 43.
32 e 43 anos. Foram fases bem diferentes, né? Assim, Interessante. não foi tão pertinho. E o Kizzy foi com quantos? 43. Uau. É. Mãe já aí em fases Perto da diferentes menopausa, dela também como mulher, né? Sim. A minha mãe foi mãe aos 16 anos. Então, assim, quando eu penso nessa realidade de maternidade, eu gosto de pensar, às vezes, que essa percepção que a gente tem do se tornar mãe ou do ser mãe, ela pode mudar com o tempo. Porque, por exemplo, é claro que entre escolher lidar com a vida de uma forma mais leve e de uma forma mais difícil, vamos estar optando por lidar de uma forma mais leve, né? Vamos estar utilizando aqui o que a gente tem a nosso favor. Mas eu digo que, como que é importante pensar que às vezes a construção do que é ser mãe, do que você é fazer, às vezes assim, as tarefas de casa, as tarefas com os filhos, essa presença, esse acolhimento, esse entendimento do que é criar um outro ser humano. Gente, imagina a dificuldade que não é assim no céu. Então, assim, ela pode se transformar com o tempo. Porque quando eu imagino, por exemplo, a minha mãe foi a mãe mais nova aqui, né? Quando eu imagino a minha mãe aos 16 anos, eu não lembro, obviamente, mas eu imagino que a cabeça dela de ser mãe naquela época pra hoje, que ela tem 2 filhos adultos, é muito diferente. Pro desejo que ela tinha, até pra paciência talvez que ela tinha, sabe? As coisas foram mudando. Essa percepção ela vai se tornando mais madura e a gente pode ir entendendo o que é de fato a maternidade. E por que eu gosto de trazer não só a questão da idade, mas até a questão assim do momento em que a gente vai se tornando, sabe assim? Do desejo que nos levou a ser mãe. Porque, enfim, às vezes a gente acontece de se tornar mãe no momento que a gente nunca estava esperando na vida. E aí, o que você faz com essa maternidade que você não estava esperando? Né? Enfim, então tem muitas coisas assim. Mas eu digo até nessa de pensar que a maternidade, ela se transforma com o tempo. E ela muda também porque eu acredito que assim como outras coisas da nossa vida, a gente vai ressignificando aquilo um pouquinho cada vez mais. Então eu vou dar um exemplo. Às vezes eu posso ter entrado numa faculdade de psicologia, de direito, que nós aqui temos uma psicóloga, uma advogada que está se tornando psicóloga também, então uma junção de tudo, né? E às vezes a gente entra com aquela expectativa de é o meu sonho, é isso que eu quero, eu vou me encontrar, eu vou me transformar. Passa-se o tempo, o nosso relacionamento com aquilo muda. Sim. Amadurece, a gente tem novas ideias, quer outras coisas e vai se entendendo como pessoa, como profissional, enfim, as coisas mudam. Agora você imagina ser mãe, porque assim, né? Você descobre ali um universo de responsabilidades. Eu imagino que uma chavinha virada e nunca mais, ou dificilmente, talvez para dizer nunca mais, ela desvira de novo. Porque você automaticamente, você exercendo o teu papel ou não, você nunca mais perde a responsabilidade, pelo menos civil, por alguém. Por um outro ser, exato. Então, assim, você é mãe, a sociedade te vê assim, você tem uma criança que você colocou no mundo, é tua. O sangue tá ali, é teu, sabe, assim? E eu fico pensando que, mais do que existe a possibilidade disso ser transformado com o tempo, eu acho que existe a necessidade disso ser transformado com o tempo. Porque é uma outra pessoa que te ama de volta, mas que também te desafia de volta, que eu imagino quase como se fosse um espelho, assim, de você se vendo, sabe, assim, um pouquinho de fora e falando, meu Deus do céu, tipo, o que eu faço com isso, sabe, o que eu faço com essa versão de mim que eu quero amar a todo custo, mas que também é difícil, é desafiador, mas também é muito bom, sabe, assim, eu acho que são tantas experiências e meu Deus do céu, aqui um beijo pra minha mãe, porque eu fico pensando, sabe, assim, de o quanto que essa mulher, aos 16 anos, ela precisou crescer pra ela se ver como mãe. E que mudança que é pra ela hoje se perceber, sabe, sendo mãe, porque mudou com certeza. Imagino que a sua mãe também muito jovem, ao se tornar mãe e foi mãe de 2 meninas também, né, assim. Não, e muito interessante isso, porque eu perguntava pra minha mãe assim, né, porque hoje se fala muito de rede de apoio, da necessidade, e na época minha mãe, ela morava longe de todo mundo, né, só tinha meu pai. E eu perguntava assim, nossa mãe, não foi difícil pra você? Como que foi? Ela, filha, eu era tão devota,
Era tipo, meu sonho era ser mãe, eu tava tão feliz. Eu não lembro de dificuldade. Talvez até algumas coisas a gente recalque, né? Mas dá pra ver que é o mesmo espírito que eu vejo na minha irmã. É muito interessante. E até nessa conversa com a minha irmã, por que que eu vou repetir ela muito durante o episódio? Porque foi muito importante pra mim. Eu já falei aqui pras meninas, mas eu tô me preparando pra ser mãe. Eu acredito que todo mundo deveria se preparar, é a minha opinião, obviamente. Mas o que eu puder fazer para me preparar, claro que a gente não vai conseguir fazer absolutamente tudo. Não é isso. Mas preparar o espírito para isso, ler mais, eu acho que é muito importante. E quando eu tava conversando com a minha irmã, ela falou: Mi, é muito importante você entender qual que é a sua expectativa. Porque a expectativa, ela vai ser a razão da sua felicidade ou do seu sofrimento. Isso assim para várias coisas na vida, sabe? Perfeito. Então, por exemplo, hoje eu faço várias atividades. Então, com as meninas aqui, a gente tem um podcast, a gente tem um clube do livro também que a gente adora, a gente tem um PG, que é um pequeno grupo, a gente se reúne para ler a Bíblia, estudar. Então, hoje, fora a faculdade que eu estou fazendo, aí ela falou: Mi, talvez quando você virar mãe, você não vai conseguir fazer tudo isso. Sim. Talvez você tenha que abrir mão de alguma coisa ou outra, que vem naturalmente. E assim, eu falei: não, com certeza, né? Tem coisas que eu não vou conseguir fazer porque eu literalmente vou estar cuidando de uma criança o tempo inteiro, que depende de mim. Tipo assim, a vida dela depende da minha. Então, são coisas que a gente já vai se preparando, vai se organizando para poder viver aquilo da melhor forma. Porque o negócio é quando você não consegue desvencilhar da sua vida antiga para sua vida nova, porque vai mudar. Assim, muda o seu corpo, muda tudo. Muda a sua mente, Sua prioridade. a sua prioridade, seu exato. E falam muito, né, que graças a Deus eu virei mãe porque é muito ruim ser egoísta. E tem essa parte, né? Eu acredito que, tipo assim, famílias são uma instituição de Deus para a transformação do ser humano, casamento também. E a maternidade, eu acho que é o negócio que mais transforma a mulher, sabe? Então é um negócio que eu fico muito animada. E talvez até alguém que esteja escutando aqui possa não ter uma boa relação com isso. E eu super entendo, né? E ficar pensando, talvez, por que ela tá falando isso sendo que ela não é mãe? Essa é a minha expectativa hoje. Seu desejo também, Meu né? desejo. Não tem problema falar se é um desejo. Sim, e aqui é justamente esse espaço pra gente falar. Só que isso faz parte da minha preparação. Isso. Entender a minha expectativa, entender o que eu espero. E estar ali, tipo assim, 100%. Porque se eu não tiver, eu não vou poder romantizar isso, não poder viver tantas coisas ruins quanto as boas. Porque a vida, ela é essa coisa. Existem coisas boas, outras ruins. Mas se você não ama a sua vida, é claro que uma coisa vai pesar. Sempre vai pesar essa balança. Então, é assim que eu encaro, essa expectativa, né? Que acho que gera uma maternidade mais leve, gera bons resultados futuramente para esse vínculo. E eu olho muito, assim, essa questão do vínculo, sabe? Eu acho que é a coisa mais importante. Porque hoje, quando a gente encontra minha mãe, a gente vira criança. Ah, isso é muito bom. Isso é muito bom. Minha mãe que diga, eu faço barulho lá em casa toda hora. Toda hora grito lá em casa, mas isso é bom. Porque assim, a minha mãe cuidou muito da existência dela e conseguiu me abraçar quando eu nasci, entendeu? Então, por isso que eu tenho esse espaço. E não é dizer que nunca houve problemas entre mim e minha mãe. Muitos. Vamos ver a faixa etária. Muito distante. Então, quando eu era adolescente, quando eu tinha 11 anos de idade, o Kizzy nasceu com 14 e a minha mãe tinha 43. Vamos ver, né? Então, eu em uma outra etapa da minha vida, minha mãe numa outra e o Kizzy, coitado, acabado de nascer. Então, assim, ser mãe não significa estar isento de problemas. Ser humano não significa estar isento de problemas. Então, é nesses momentos que é necessário a comunicação. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes eu queria saber se vocês conseguem dar conta quando a vossa mãe se sente culpada com alguma coisa. Olha, vocês conseguem ver? Eu vejo claramente porque, assim, a minha relação com culpa, ela foi muito ampliada nesses últimos anos, depois do meu diagnóstico de depressão e ansiedade. E eu comecei a olhar muito de perto a culpa como um problema mesmo. É claro que ela vai revelar muita coisa, mas agora o problema é quando ela é tomada, ela toma a sua vida, né? Então,
Então, pra mim, na minha experiência pessoal, comecei a ver ela como algo, tipo assim, problemático pra você olhar com carinho. Por que tá vindo, né? E é algo que eu trabalho muito com a minha mãe hoje, tipo assim, não só culpa que ela tem, talvez com alguma coisa relacionada à nossa maternidade, mas até coisas com ela, né? Que aqui a gente vai falar da nossa relação com a mãe, né? Porque antes era muito relacionado talvez à criação, né? A culpa que vem junto com isso, mas hoje a gente já tem um relacionamento de amizade. Então eu trato ela como eu trato, por exemplo, vocês, né? Vejo alguma questão ali, converso e tal. Me dói, acho que ver ela se cobrando muito, se batendo muito, né? E porque é muito ruim ver alguém que você ama não se tratando bem, né? Então, isso acontece com a gente também. Tipo assim, quando eu percebo que eu não tô fazendo isso comigo, eu já fico, opa, peraí, vamos colocar um amor próprio aqui, um autocuidado, tá precisando de carinho. E da mesma forma que eu me trato assim, eu tento ver, assim, nesse sentido com ela. Porque acho que com certeza na nossa criação ela teve vários momentos de culpa, né? E ela fala isso, né? Por exemplo, uma vez eu lembro que ela contou que minha irmã tinha feito alguma coisa quando ela era bem pequenininha e daí ela ficou com muita raiva com o que ela fez, eu não lembro exatamente, e quando ela apanhou, né? Porque a gente teve criação assim, a gente não apanhava tanto, mas às vezes a gente apanhava. Hoje é muito mais, tipo assim, muito difícil, né? Hoje tem uma comunicação mais verbal ali, mas a gente cresceu assim. E ela disse que teve uma hora que ela bateu com raiva. E ela se culpa até hoje. Nossa. E assim, é algo que ela carrega, tipo assim, não tem como tirar isso. Então tem coisas que na nossa criação ela viveu sozinha. Porque a gente ainda não era muito consciente, né? A gente era... E daí tem coisas que não tem como arrancar dela, né? Mas ela tem plena consciência de que ela fez o melhor pela gente. Ela fala isso. Então, apesar que exista culpa, ela sabe da devoção que ela teve. E a gente sabe também, por conta do vínculo. Como ela tem cuidado dessa culpa? E como é que ela tem... A culpa se dissipa? Eu acho que disso é meio que uma marca, né? Fica uma marca ali. Não que ela se consome todo dia por conta disso. É uma coisa antiga, né? Mas são coisas que ela se arrepende naturalmente. Da mesma forma que pra gente, na nossa vida, vamos ter alguma coisa por você não precisava ter feito isso, sabe? Eu acho que é a mesma coisa, né? E por conta do resultado final, que é o vínculo, eu não acredito que é algo que consuma ela, né? Mas provavelmente tem gente que tenha isso, que vê o resultado da criação, da maternidade e o resultado que o vínculo gerou. Sim. E daí talvez exista um espaço onde a culpa consome. A minha mãe, eu consigo ver também quando a minha mãe se sente culpada. Nós conversamos muito também nesse estilo, como amigas. E aí, em algumas falas dela também, eu já falei, mãe, pode parar, que não tem nada a ver com a senhora. A senhora não tem culpa disso, as coisas acontecem. Se o outro lado não fez o suficiente para que, sei lá, alguma relação no momento continuasse a envolvesse, não tem por que se sentir culpada e carregar isso. Falo isso pra ela, mas falo isso pra mim também, né? Sim. Porque certas reações, sentimentos, parece que eles são geracionais. Então, parece que eles passam de um corpo para o outro. Ou de uma linhagem de família para outra, né? Então, por exemplo, a ansiedade. A minha mãe era muito ansiosa. Ela tem esse quesito de ansiedade. Aí eu peguei muito isso. O meu irmão já não tanto. A parte da culpa também. Então, quando eu converso com a minha mãe, eu enxergo esses momentos de culpa, eu tento também tratar ela como eu me trataria ou como eu devo me tratar. Porque no futuro também quero ser mãe. Sim. Então, eu gostaria de ser a filha que ouve a sua mãe se culpando? Não. Nossa, eu não consigo, sabia? Não pensei aqui em algo nesse sentido. Apesar de... Mas sobrecarga, primo. Não, sobrecarga... Mas eu tô aqui... especificamente, talvez não seja uma questão. Eu tô pensando aqui porque eu acho que vão fazer já 7 anos que eu não moro em casa. Acho que sim. Não vou fazer as contas aqui agora, mas eu acredito que tá encaminhando pra isso, se já não for isso. E eu acho que a convivência, óbvio que eu conheço muito a minha mãe. Minha mãe é minha mãe, ela me conhece. Mas eu acho que essa coisa de talvez de conviver, a gente acaba sendo mais
perceptível, né? Quanto aos detalhes, aos trejeitos. E sem contar que, assim, gente, nós não somos imutáveis. Claro. Então, a gente vai mudando a nossa maneira de comunicar, de se expressar. E eu acho que isso envolve um pouco. Então, agora, claro que deve ter. Acho que em vários momentos a gente pode se sentir assim como pessoa. Mas eu não tô lembrando disso assim agora, de verdade. Assim, não me vem na mente. O que me veio aqui eu consigo perceber quando a minha mãe, ela precisa de ajuda, mas ela não pede. Então, eu não vi por esse lado que vocês mencionaram. Eu vi mais por esse lado de... talvez ela possa ser ajudada, ela possa ouvir um conselho, ela pode ser um pouquinho mais expressiva emocionalmente, mas ela não faz porque é uma mulher forte também, é uma mulher que tem suas opiniões. Ela é muito mais reservada, por exemplo. Eu considero que eu sou, mas ela é mais. Sim. Então, assim, eu vejo nesse sentido, sabe? De uma mulher, de uma mãe que também precisa de ajuda em várias questões, mas que nem sempre pede essa ajuda. Então, nesse sentido, eu consegui pensar aqui nesse aspecto, né? Talvez da minha mãe. E reconheço isso nela, muito curioso isso, né? Mas não posso deixar de falar. Geralmente, a gente não só percebe essas coisas, né, nas pessoas ao nosso redor por conta desse conhecimento. Eu conheço o outro, tenho uma afinidade, tenho uma percepção. Mas a gente reconhece aquilo que é familiar para nós também, né? Então, por exemplo, talvez vocês conseguiram pensar logo nessas questões com as mães de vocês e eu com essa questão da minha mãe, porque eu reconheço isso nelas. Que isso talvez um pouco esteja em mim também, né? Então, assim, o fato que eu consegui lembrar foi esse. Sim. E reconhecendo com essa mulher forte, que nem sempre cede a ser ajudada, eu me vejo nisso também. Me vi aqui agora e lembrei disso, talvez, nessa questão com a minha mãe. Eu acho que as mães esquecem muitas das vezes que elas são eternas meninas também. Sabe? Um exemplo claro. A minha avó já faleceu ano passado. A minha mãe, coitada. De vez em quando ela chora. E aí eu olho pra ela e vejo essa parte mais jovial, mais jovem. E aí entendo que às vezes elas tentam se manter fortes e firmes porque não querem que a gente veja esse lado. Mas elas são eternas meninas também. Filhas de uma outra pessoa. E a gente é eterna menina também. Eu vi um vídeo, nossa, que eu chorei tanto. Era um cara, assim, falando inglês. Tipo assim, você já pensou que a sua mãe é apenas uma garota? She's just a girl. Aí, tipo, ele começa a chorar, eu começo a chorar. E, tipo assim, eu acho que depois que eu vi esse vídeo, mudou muita coisa. É muito engraçado como um memezinho, né? Sim. Muda uma visão sua. Porque antes era, tipo, mãe, instituição mãe. Depois eu vi, Isso. tipo assim, Sim. uma mulher ali que, tipo assim, na época do começo da vida adulta dela, ela teve os bebês, sabe? Sim. E mudou totalmente a vida dela. Então, é muito interessante isso que a Lori fala, porque a gente se reconhece na nossa mãe, né? Sim. A gente tem pedaços, né, dos nossos pais, a gente, e é muito interessante nessa dinâmica que a gente tem, a gente fica, meu Deus, isso aqui é da minha mãe, meu Deus, isso aqui é do meu pai, a gente já vê isso com clareza, né? E como que a gente lida com esse espelho, né? Porque dizem que também os filhos, né, eles falam assim, nossa, é muito difícil você lidar com uma pessoa parecida, é diferente com você, mas é pior ainda quando é uma pessoa parecida, né? Então, às vezes, quando a minha mãe fala alguma coisa, eu me vejo, eu falo, nossa, então é assim. Então é assim que eu lido com isso. E daí tudo faz sentido, sabe? E daí nos quesitos que eu já cresci, eu tento ajudar ela. Nos quesitos que ela já cresceu, ela tentou me ajudar. Sim. Nós já estamos caminhando para o segundo bloco, mas antes de ir para ele, eu tenho uma pergunta. E sobre a pressão de ser uma boa filha? Porque assim, eu, como filha mais velha, já sofri uma boa pressão. Mas não da minha mãe. Acho que minha mesmo. Natural. Precisar ser uma boa filha, precisar estar ali para dar o suporte. Hoje eu faço isso, só que sem o quesito de me martirizar para ser essa boa filha. Entender que em alguns momentos eu vou precisar ceder também de querer ser perfeita enquanto filha.
Que acho que tem essa coisa também. Nós somos filhas, temos uma mãe muito boa, uma mãe capaz de tudo, o role model lá, o exemplo, e aí nós queremos atingir esse mesmo patamar sendo pessoas diferentes, e aí precisamos ser boas filhas. Entendi. Não precisamos errar, não podemos errar, não podemos dizer não podemos não sei quando. Interessante, amiga, você falar isso. Pra mim é diferente, mas talvez pra você agora pensando, é porque você vê ela como modelo em várias coisas, principalmente profissionalmente. Isso. E talvez isso te gera uma coisa assim, nossa, a minha mãe é tão incrível a esse ponto. Era isso mesmo. Então, tipo assim, eu preciso chegar nesse patamar. E tem eu não sei exatamente como que se fala isso, né? Mas filhos de pais muito exponentes, né? Que eles têm uma pressão muito interna e acabam, tipo assim, não conseguindo atingir aquilo que eles queriam por conta da grande sombra dos pais, né? Então pode ser algo relacionado a isso. Você vê seus pais, tipo assim, como um modelo, sabe? Tipo, além de outras coisas, talvez profissional, e tem essa cobrança ali. E pra mim, eu não sei, eu falo de um lugar que minha mãe, ela sempre teve algumas cobranças com a gente em quesitos de, tipo assim, boas notas, de educação e tal. Só que sempre foi um lugar muito banhado com muito amor e descanso. Então, por exemplo, eu admiro muito profissionalmente minha mãe em vários aspectos. Inclusive, pra mim, eu falo pra ela não acredita ou não aceita, mas pra mim ela é uma das artistas mais incríveis que eu conheço. Porque ela literalmente consegue transformar absolutamente tudo em arte. Gente, assim, é bizarro. Quem já conviveu ou trabalhou com ela sabe. É uma mente incrível. Tanto é que é muito engraçado que o Juliano tem um pouquinho disso, desse lado artístico. Então, quando a gente vai ajudar ela em alguma coisa, tipo assim, montar um palco pra alguma coisa. Porque sim, ela monta palcos, né? Eu cresci com ela criando coisas assim gigantescas, né? Porque eu falo pra ela que ela é uma artista tipo de instalação. O que é instalação? São artes gigantescas. Ela não gosta de coisa pequena, ela gosta de coisas grandes, né? De estruturas, né? E daí, quando às vezes a gente vai ajudar ela com alguma coisa, tipo de escola, porque ela sempre foi muito da área de educação, né? E fora que a gente acompanhava meu pai nas coisas dele, dentro do ministério dele, pastoral, e ela criava toda a parte artística, né, das coisas que precisavam de palco, né? E daí, às vezes, quando a gente vai lá ajudar ela, ela e o meu esposo, Juliano, estão muito, assim, sincronizados nas coisas. Não, porque eu acho que dessa forma é melhor e tal. Não, mas essa forma, acho que talvez, né? E ela fala, nossa, menina, o Juliano tem uma mente incrível. E, tipo assim, eu falo, não, gente, vocês dois são muito incríveis nisso, né? Então, tipo assim, isso eu admirei muito. Então, até essa capacidade que ela tem é uma das coisas que me faz acreditar que eu posso fazer absolutamente qualquer coisa. Porque eu tenho muito nisso, né? De inspiração mesmo. De inspiração. Porque se um papel higiênico pode virar uma roupa, gente, sim, teve uma vez que teve um desfile dentro de alguma coisa lá dentro acho que encontro de casais, que tipo, tinha que fazer desfile de roupas e tipo, assim, ela fez uma roupa a partir de papel higiênico e ficou tipo assim, uau! Não, artista. Sim, não, gente, é bizarro, sério, é bizarro. Pra mim, isso, ela fala, tipo, nossa, filhos, vocês são tão incríveis. Eu falo, mãe, e a gente é incrível porque você foi essa pessoa incrível pra gente. Então hoje a gente tem essa percepção de que a gente pode fazer absolutamente qualquer coisa. E isso veio desse veio artístico dela. Mas eu não tenho essa pressão de ser a filha perfeita ou, tipo assim, ser a profissional perfeita por conta dela. Com ela, eu tenho, acho que até a pressão de ser a mãe perfeita. E não é nem a perfeição de, tipo assim, atingir os níveis sobre-humanos. Não tem isso, porque obviamente não existe. Mas ter a mesma coisa que foi me dado. Porque com ela eu consigo descansar. Com ela eu consigo me tornar aquela criança. Sabe? Tem aquele espaço de descanso. Então, até é engraçado que... tava até conversando com uma amiga esses dias, né? Como a gente é filho de pastor, às vezes tem aquela cobrança de ser a filha perfeita, não sei o quê. Aí pergunta pra mim se a gente teve isso. Eu não tive isso, nem a minha irmã. Minha mãe protegeu muito a gente e é sempre um lugar de muito carinho e de muita aceitação, mas de, tipo assim, uma disciplina com muito amor, sabe? Então... É muito engraçado porque eu vou ainda amar muito mais a minha mãe depois que eu tiver meu filho, porque eu vou ver coisas que ela fez que eu vou sentir na pele.
Então, pra mim, eu tenho acho que a cobrança é ter, tipo, dar aquilo que foi me dado. Porque essa é a minha maior gratidão que eu tenho com ela. Acho que eu penso dessa forma. No passado era muito mais, eu sentia mais pressão, não porque era colocada, mas eu criei isso de alguma forma, não sei explicar como, desde muito pequeno, em ver a minha mãe e tentar ser como ela. Tanto que a minha mãe dizia, não pensa assim, porque eu não sou perfeita. Mas hoje, claro, com terapia e tudo isso, muita coisa melhorou, graças a Deus. E hoje eu acho muito bonito a naturalidade como eu entendo, tipo, a minha mãe, muito mais do que quando eu entendi ela quando era criança. Criança, adolescente, etc. Então, hoje existir pressão social, não social, pressão familiar para ser boa filha, não há. Mas eu quero ser, né? Igual a minha mãe desse modo, como você falou, tipo, ser uma boa mãe como a minha mãe é também comigo e com meu irmão. Até uma dúvida, amiga, porque assim, até uma coisa interessante, por exemplo, a Kelly não é brasileira, tem uma questão cultural aí. Será que talvez exista não uma pressão, mas uma coisa de você ser filial, uma cultura sua? O que eu vejo, né, que eu já tinha lido uma vez, que eu até conversei com você, né, existe um conceito diferente na cultura africana, que existe muito aquela coisa da comunidade, como você tem que servir a comunidade. É muito mais importante, né? E eu perguntei uma vez pra você, acho que nas primeiras conversas que a gente teve, você falou que era assim que se comportava, né? Toda a comunidade. E daí, até uma pergunta pra você, amiga. Existe talvez uma pressão filial? Não, Não? acho que não. Então Porque, seria assim, algo mais seu. Isso, mais meu. Isso tem mais, se calhar, dos homens. Tá. Mas hoje em dia, pelo menos na minha família, não é assim. Interessante, entendi. Pode ser que outras famílias sejam, mas na minha não é assim. Nós não exigimos, as minhas tias não exigem dos filhos que sejam tipo os sucessores das coisas. Não, mas que sejam bons filhos de acordo com os padrões a que foram ensinados. Então, eu acho que eu desenvolvi isso. Não sei como, não sei explicar, mas desde muito nova eu desenvolvi isso. É esse traço de perfeição. Tá. Precisar. Ah, tá. Então seria mais algo relacionado ao Meu. perfeccionismo seu e daí engloba outra. Ah, entendi. Mas aí hoje, graças a Deus, não tem isso. Hoje eu quero realmente ser uma boa mãe com a minha mãe, pra mim e pro meu irmão, que a gente ri muito e conversa muito. Há tempos, eu e a minha mãe, muito fofo. a gente tava discutindo, porque assim, horas ela falou, não, você não falou isso. Não, você falou isso. Tipo, essa discussão. Aí a minha mãe falou, em algum momento a gente vai precisar ceder. Vai precisar ceder. Porque horas... Quem vai ceder naquela casa? Olha, Eu não consigo. Hoje em dia, a minha mãe falou hoje, não, que você falou, 23 horas, você ia terminar tal coisa. Eu não falei isso. Tô falando, você falou. Tá bom, então, pode ser. Gente, como que é diferente, né? Eu tô aqui só escutando vocês, enfim. Tô tentando pensar. Assim, não óbvio, né? Talvez nem todo mundo tenha esse desejo, mas eu também quero ser uma boa filha, né? Sim. Só que pra mim, essa coisa do ser uma boa filha não tá imersa, talvez aí. Talvez em algum nível esteja, acho que pra todos, né? Porque, assim, ser filho também é papel, Exato. né? Não é só ser mãe, ser filho também é. A gente não espera só dos nossos pais também esperam algo da gente. Exato. Quem nos criou espera algo de nós. Então, também tem isso. Mas eu acho que, pra mim, assim, essa coisa de ser uma boa filha, não vai no nível da perfeição, não vai no nível do profissional. Eu acho que vai muito do relacional, sabe? Assim, eu percebo em mim essa coisa do eu quero contribuir com a minha família. Sim. Ao ponto de estarmos unidos, estarmos convivendo uns com os outros, pela minha experiência mesmo de vida familiar. Então, pra mim, vai muito mais nisso de eu quero estar presente. Sim. E eu quero que a minha presença englobe assim, um bem-estar familiar, entende? Boa. Então, o meu vai muito mais de eu quero ser um elo também pra minha Ok. família. Eu quero estar, eu quero que juntos a gente seja realmente essa família. Então, acho que pra mim, o ser uma boa filha tá mais nisso, de preciso contribuir em estar aqui mesmo, em fazer esse ecossistema replicar, acontecer. né? Isso é muito interessante porque uma vez eu tinha visto em algum lugar que a forma como você trata os seus pais hoje é a forma como você se sentia quando era pequeno. Então, olha que interessante.
talvez para Kelly tenha essa cobrança, porque talvez sua mãe se cobrava. Para mim, talvez tenha essa coisa de querer dar todo esse carinho do mundo que me foi dado. Talvez essa coisa do elo para Lore seja porque sua mãe foi isso. E é muito interessante, né? A gente vê, tipo assim, os reflexos na nossa vida, né? Que a gente só vai dar aquilo que a gente recebeu algum dia. E é muito interessante que, por exemplo, até pra mim, em alguns momentos eu tentei ser mãe da minha mãe, tentando cuidar, sabe? Às vezes passava do limite, assim. E daí eu via que, tipo assim, na verdade eu tava saindo do meu lugar de filha. E daí foi uma reeducação minha, né? Porque eu achava que eu tava fazendo o meu papel como filha, né? Cuidar. Mas eu tava querendo ser mãe da minha mãe. No momento que eu percebi isso, eu, não, peraí, deixa eu voltar para um lugar de filha, né? E minha mãe também me orientou. Então é muito engraçado essas dinâmicas que acontecem com nossas mães, né? Muita coisa a gente aprende por conta da nossa vivência, né? Com mães. Muito bom. A gente vai agora para o bloco 2, que é sobre a nossa experiência como filhas e com as nossas mães e com outras mulheres que também são mães. E, bom, em que momento vocês perceberam que a vossa mãe também é uma mulher? Uma jovem mulher? Em que momento? A gente falou aqui sobre sermos amigas, mas qual foi o marco assim? Quando vi aquele vídeo. Juro. Do Boticário? Não, foi aquele vídeo lá que eu falei daquele meme, tipo assim, She's você a já girl. pensou que ela é apenas uma garota? Aí eu fiquei, meu Deus, quem não é apenas uma garota? Eu preciso citar esse vídeo da Boticário, inclusive, que eu não sei se você viu, mas a Boticário fez um marketing, assim, extremamente apelativo, o Boticário, porque chorei horrores. Mas, basicamente, o vídeo mostrava a mãe e o filho em diferentes estações de trem. Então, essas diferentes estações de trem significavam uma fase da vida desse filho. E tudo que ali a imagem, né, o filme que o Boticário criou, queria dizer que em cada estação, né, que esse filho vai crescendo, que ele vai conquistando, tem aí o contraste dessa mãe também envelhecendo, conquistando também seus lugares, enfim. Mas ele traz como se fosse despedidas que essa mãe faz e que esse filho também, né, tem, mas principalmente voltado para esse olhar da mãe, em que a mãe se despede de cada fase. Então ela se despede do colo que o filho um dia não precisa mais, né? Esse colo literal que ele cabe aqui perfeitamente. Ela se despede da amamentação, ela se despede da parte de que a criança ainda é dependente para falar, para aprender uma nova coisa, para andar, e vai se despedindo. E tô citando isso também porque eu acho que quando eu me despedi da minha mãe, que eu saí de casa para fazer faculdade em um outro estado e nunca mais voltei, enfim, não de modo triste, tá, gente? Isso é um assunto esperado e tal, mas assim, é uma despedida, né? Eu acho que eu penso que talvez nessa fase aí da faculdade, mais ou menos, foi quando eu comecei a olhar minha mãe como uma mulher que tinha sonhos para serem vividos, tinha relacionamento para ser investido, tinha aspirações assim para serem trabalhadas, enfim. Por quê? Quando ela se despediu de mim, e consequentemente depois ela também se despediu do meu irmão, enfim, ela precisou voltar para um lugar, não que ela já tinha saído, mas que talvez não tinha sido a maior parte do tempo dela. Porque por muitos anos a minha mãe foi mãe e as outras coisas, né? E quando os filhos saíram de casa, quando eu tive essa percepção de que eu saí de casa e que a casa ficou ela e meu pai, eu falei, cara, ela vai ter que voltar para uma posição que agora ela tem prioridades. A gente é uma prioridade? Sim. Filho, sim. Mas ela vai ter mais tempo para as outras coisas. Ela vai ser convocada a olhar para essas outras coisas. E aí eu comecei a reparar, sabe, assim, eu já tinha visto a minha mãe como mulher, claro, mas eu comecei a reparar talvez um desafio que ela estaria se propondo para... esse tempo integral que eu sou mãe, agora o que eu faço com esse tempo que tá sobrando? Porque a minha filha tá independente, meu filho tá independente, e aí? Porque é um pouco disso, assim, sabe? Eu comecei a olhar pra minha mãe e falei, ela vai ter dificuldade. Porque, assim, o que uma mãe faz, gente? Ela cuida, ela é mãe, sabe? Assim, por muito tempo ela é assim, porque por muito tempo os filhos costumam ficar em casa. Sim. Então, quando esses filhos criam asas, ela se despede um pouco, não do papel que ela tem, mas de algumas funções que as faz ter menos tempo para outras coisas, talvez.
Então, acho que pra mim foi mais nesse tempo de quando eu saí, eu também me despedi. Não de mamãe, porque eu sempre retorno e tenho ela lá. Mas eu me despedi assim de essa mulher agora ela vai voltar, sabe assim? Vai voltar porque ela vai voltar com muito mais sonhos pra realizar, com muito mais tempo pra fazer alguma coisa, com muito mais coisas a serem realmente investidas ali pra ela. Sim. E eu falei, é isso, e tá tudo certo, porque quando eu voltar, ela vai ser mulher, esposa, profissional, atleta, mãe também, sabe? Boa. Então, isso foi legal de ter o meu olhar, porque isso também me inspirou. Porque quando eu pensei, cara, por muitos anos ela foi mãe e as outras coisas, agora ela vai ser várias outras coisas, vai continuar sendo mãe, eu falei, é isso, garota, tipo assim, vai lá. Vamos fazer. Sabe, pra mim foi até assim de que bom. Tanto que a tia tá correndo, né? A minha mãe, gente, tá uma grande atleta. Todo domingo ela participa de uma prova de corrida e ela ousa dizer que eu fui a inspiração dela. Ousa por quê, minha prima? Com certeza. Com certeza Mas foi. assim, ela já era, sabe? Antes de eu ser algo pra ela, ela sempre já foi. Então, por isso que eu Boa. falo, é muito ousado da parte dela reconhecer Boa. algo em mim. É que eu acho que geralmente Muito. os pais, eles tiram força dos filhos, da mesma forma que a gente tira força deles. É verdade. E daí, quando a gente fala isso, eles falam, não, como assim? Mas pra gente é assim. Então faz muito sentido. Não, você falando do vídeo da Boticário, eu comecei a chorar. Aí quando você falou ali da despedida pra internato, gente, nossa senhora, era horrível. Toda vez que eu fui pro internato, tipo assim, ensino médio. Então com 14 anos eu já saí de casa. E assim, foi minha escolha, né? Porque na época internato, tipo, ensino médio era uau, né? No meio adventista, né? A gente, assim, era o auge. Só que toda despedida era muito triste, assim. Não tinha uma vez que eu não chorava. Assim, não tinha. E até uma vez, assim, antes de casar, eu tava, assim, muito feliz que eu tava casando. Só que ao mesmo tempo me incomodava muito aquela coisa, tipo assim, minha família não vai ser mais a minha família, vai ser meu esposo. E é uma transição natural depois que você casa. Hoje eu vejo, tipo assim, não, minha família é meu esposo. Então, claro que eu tenho minha família em volta ali, pais, irmã, mas e eu não tava sabendo lidar bem com essa quebra. E daí eu falei com o meu psicólogo na época, ele falou, mas você já vem saindo de casa desde o momento que você começou a sua escola. Você já sai de casa nesses momentos, você já se despede. Então, quando eu vi esse comercial da Boticário, nossa, claro, obviamente chorei que nem uma maluca. Mas eu vi várias despedidas que a gente teve. E, por exemplo, eu sempre tô do lado de filha, né? E, ai, gente. Ô, Mimi. Amiga, uma curiosidade sobre mim. Não sai lágrima. Sabia? Só Eu que o não olho tenho. cheio. Fica. Ó, então, Marejado, assim, né? agora eu tô marejado. Não Gente, linda a palavra. chocada. Eu não tenho a função do meu Ai, olho que que cai a lindo. lágrima. É sério. Então, tipo assim, ele vai ficar vermelho, você vai ver que eu tô chorando, mas ele não vai ficar assim. Sim, é Gente. ótimo. E no seu casamento, você... como ficou? Não, dá pra ver que eu choro, só que eu não fico, tipo assim, borrando a maquiagem. Uau. Sim, é Nossa, prático. durabilidade. Eu queria. Obrigada. Eu queria. Quando eu queria, tipo assim, ser muito atriz, chorada, eu pegava, jogava assim, né? Quando eu era pequena, eu jogava assim a gotinha d'água e ficava assim. Aí, uau, é assim, nossa, que legal. Bizarro. Sim, Nunca conheci. pois é, prazer. Mas, sim. Tem um nome pra isso, mas eu não lembro. Mas, obrigada, amiga. Só que, e daí quando ele me falou isso, foi muito importante, assim, pra eu entender, tipo assim, aqui não é uma quebra. Houve já quebras, despedidas no passado, né? E daí naquele comercial, eu vi realmente isso, né? E eu falo de um lugar que eu sou a filha, que eu vi essas despedidas, né? Cara, agora pra mãe deve ser um negócio, assim, tipo, a gente só entende a ideia, né? Porque viver aquilo é outra coisa. Mas eu lembro muitas vezes, tipo assim, minha irmã ficando muito triste quando a Antonella, minha sobrinha, parava de precisar dela em algumas coisas. Então já se tem despedidas aí, e eu acho que o que mais pega, pelo que eu vejo, né, é não ser mais necessário para algumas coisas. Começar a ver a independência. Do filho.
Isso deve ser, assim, um misto de emoções, sabe? Sim. Mas pro filho também tem aquela quebra, né? Porque tem uma professora minha que ela fala que quando a mulher tem um bebê, ela entra numa simbiose psicótica, né? Você é aquilo, né? E daí, quando tem essa quebra, aos poucos, machuca, mas é necessário Sim. que tenha. É que, só uma coisa, né? Se a gente for parar pra pensar, quem dá significado pra gente ser mãe ou não é o filho. Uhum. Então, o filho demanda, o filho chora, o filho precisa mamar, o filho precisa aprender a andar, o filho precisa aprender a falar. Quando ele alcança tudo isso, a gente faz o quê? Né? Tem que voltar a ser. Tem que voltar a ser outra coisa Sim. além de mãe. Então, é claro que mães e filhos ficam, gente, é um Sim. só. Porque veio de um corpo só, né? Sim. Então, é muito doido pensar nisso. Então, acho que essa despedida que foi perfeita, essa campanha. Ela é visceral, que é literalmente um negócio assim que vai sendo arrancado. Mas a marca fica, o vínculo fica. Mas ao mesmo tempo, a dor da separação, Sim. que é necessária. Hoje, por exemplo, nós as três fomos pro internato, né? Moramos no internato. Também quando eu saí da Angola pra aqui, também foi uma grande despedida, que a minha mãe voltou pra lá. Outro país também, né? Outro país, voltou pra lá. Aí, depois quando ela veio pra morar, quando eu me formei, em 2023, parece que nós tínhamos ficado, a nossa relação tinha ficado meio que no tempo, sabe? A minha mãe tinha o olhar pra filha daquela época que saiu de casa. Sim. E eu tinha um olhar para a mãe daquela época que ficou lá em casa. Então, quando ela veio para cá, existiram muitos choques, porque eram outras realidades. Aí eu acho que foi nesse momento que eu comecei a ver minha mãe como mulher. A minha mãe também se sente, sei lá, triste, machucada fora do quesito mãe. Entendeu? Como mulher também. E aí, claro, a gente foi conversando muito e hoje a gente tem uma comunicação bem boa, porque eu enxergo ela das duas formas, como mãe e como mulher ao mesmo tempo. Uhum. É interessante, né? Que tem que ter isso, Tem porque que ter senão isso. você não vê os outros aspectos Yeah. que a sua mãe tem, outros lados, né? Yeah. É muito interessante isso, que eu acho que pra mim aconteceu meio que nessa mesma época, né? Porque antes ela tava ali como papel de provedora, né? Do afeto, do carinho, cuidado. Hoje é além disso, né? Uma relação de amizade que tem ali, mas não deixa de ter o carinho dos ambos lados, né? O respeito também. Existe algo que vocês notam na vossa mãe, que também está em vocês? Tipo uma característica que é Isso. delas que vocês replicam? Uai, gente, milhares, né? Milhares. Vamos. Acho que uma mais forte é a justiça. Que minha mãe é muito justiceira. Aí eu replico muito isso. Cara, a minha mãe, ela não sabe ainda. Ah, você sabe fazer? Ainda não. Mas já já ela vai aprender, eu sou assim. Aham. Uai, gente, a gente não sabe ainda. Ah, eu não consigo fazer ainda. Então, assim, essa coisa de fazer, realizar, colocar a mão na massa, ter esse sentido mesmo, assim, da proatividade, do Sim. fazer. Mãe, obrigada, é total dela, assim, Exato. de ela dar um jeito. Companheirismo também, eu vejo que é da minha mãe. Tem que estar em mim também, ser companheiro. Sim. Cara, pra mim, eu acho que muito a criatividade, essa explosão, sabe? De tudo é possível. Eu acredito muito nisso. Eu acho que... Sabe aquele sexto sentido? Não é tipo, aquele sexto sentido da mulher, não. É de Intuição. perceber algumas coisas, assim, tipo, em relação a Essa relacionamento. sensibilidade. Isso vem dela, que eu lembro, tipo assim, às vezes no internato eu ligava pra ela ficava tipo, não, vamos organizar seus Sim. pensamentos, né? Eu acho que minha mãe foi minha primeira psicóloga, porque basicamente eu vinha com muitas angústias pra ela e ela, tipo, me ajudava a sair daquele emaranhado de ideias, de pensamentos. E hoje eu tenho muito disso, sabe? Com certeza é dela. Eu acho que esse lado meio melancólico, meio introvertido, é muito dela. Porque a gente se entende em muitas coisas, sabe? E claro, gostar de um bom romancezinho, assim, Um castelo é do dela. Valhalla. Sim.
Eu lembro muito, tipo assim, domingo minha mãe colocando, na época se passava roupa, hoje eu simplesmente boto tudo na secadora, seja o que Deus quiser. Mas domingo ela passava roupa, ela colocava, tipo, os filmezinhos lá, e, tipo assim, algo que a gente compartilha, sabe? Sim. Então, por exemplo, tem uma série que é o Gilmore Girls, que eu acho que muita gente já viu. É a nossa série. Oh. A gente gosta de assistir junto, né? Então, até os últimos momentos, quando eu tava na casa dos meus pais antes de casar, a gente assistia junto lá, né? E, nossa, a gente se sentia, tipo assim, eram os últimos momentos, tipo, eu ali meio que no ninho ainda, né? E daí, às vezes, quando eu vou lá, eu coloco, e daí a gente tem esse, tipo, vínculo especial, E sabe? volta aquela sensação. Então, algumas coisas, tipo, a gente troca figurinha e tal, assiste junto. Então, tem aquela relação além de mãe, sabe? Tipo, minha amiga, entendeu? Mas é muito mais especial do que isso, porque é onde eu encontro o amor, assim, aquele afeto, né? Que nada substitui. Porque o meu amor com o Juliano é o outro tipo de amor, né? É muito triste que na nossa língua, né, no português, não tem todos os aspectos do amor, né? Como agape, não sei o que, Isso. né? Então, pra mim é isso. Eu vejo várias coisas. Eu tô citando poucas, né? Mas pra mim as coisas que são claras são essas. Quando, por exemplo, se a minha mãe saísse, eu era mais nova, fiquei em casa com alguma tia, algum tio, minha mãe saiu, foi passear, 9 horas da noite, não chegou ainda. Meu Deus, a minha mãe, onde é que ela foi? Alguém já pegou? Alguém pegou? A Cuca pegou ela. Algum bandido, alguma coisa. É muito importante esse vínculo com mães. É visível também, tipo, ver alguém que tem uma amizade com a mãe de uma pessoa que não tem. Eu acho que nesse podcast a gente tá falando para as outras mulheres, a gente incentiva mesmo. Eu não falo com a minha mãe há muito tempo. Incentiva a dar esse primeiro passo. Às vezes perdoar. E às vezes também... Tem uma coisa que, por exemplo, é muito importante falar, porque a gente tá em ambientes que eram relacionamentos saudáveis. O problema também tá, às vezes, quando tem um relacionamento tóxico, que até a filha depois, ou filho, né, vai entender que Exato. talvez a mãe tinha um traço narcisista. Exato. Aí como que fica? Gente, aí é outro esquema. A gente tá Deus. falando aqui sempre de ambientes saudáveis, que é a nossa vivência. A gente Sim. não vai falar da vivência do outro. E não perfeitos, né, também, porque Obviamente. assim, igual a gente tá falando, é um especial do Dia das Mães. A gente também, talvez em outro espaço, vamos aqui trazer as dificuldades certeza. também, que é esse relacionamento familiar, Sim. né, mas só lembrando também de um contexto. E como a gente falou, talvez não dê tempo da gente passar por todos os tipos de mães, por todos os tipos de relações, mas a gente respeita tudo que acontece, gente, não tem como, né? As nossas realidades, elas são construídas, e a Kelly tá falando isso também, eu acho que do perdão, da conversa, porque é claro que em um cenário perfeito, que ele não existe, mas por isso que é um cenário, por isso que é um ideal, o ideal seria que a gente tivesse boas relações, que a gente tivesse vínculos que se, né, mantivessem aí. Mas eu ia dizer uma coisa, até pra compartilhar com vocês. A minha mãe e meu pai ficam super irritados com isso, porque ele não consegue entender. Mas a minha mãe, por exemplo, ela tá dirigindo de um lugar ao outro, assim, super perto. Ela nunca coloca a bolsa dela, sabe a bolsa que você sai assim, com um bocado de coisa no banco do passageiro, ou atrás, ou pede pra alguém segurar. Ela chega numa loja, ela sempre coloca a bolsa dela no colo. Ela dirige, a bolsa dela tá no colo. Se a gente tá dirigindo também, tipo, viajando, perdão, no carro, tá meu pai dirigindo, a minha mãe do lado, eu e o Marcos atrás, enfim, né? Ela coloca um travesseiro no colo, uma bolsa no colo, alguma coisa no colo. Aí teve um dia que meu pai perguntou assim, Núbia, pelo amor de Deus, tira essa bolsa do colo, gente. Essa bolsa tá pesando. Quem dá essa bolsa? Por que você precisa dessa bolsa? Ela falou, gente, me deixa com a minha bolsa, eu não consigo, deixa a bolsa aqui. Aí ele falou, mas por que você tá com essa bolsa? Ela, não sei, eu carregava a Lorena assim. Aí Não. saiu essa, assim, quando ela disse. Porque ela disse assim, que quando eu era pequenininha, até me emociona de falar disso, mas quando eu era pequenininha, eu era muito agarrada nela. A Kelly entrou de parafuso. Um minuto. Falando pequenininha. Mas ela fala assim, que quando eu era pequenininha, eu sempre fui muito chorando. Então eu sempre fui muito dengosa, muito não sei o que, mãe.
E aí ela dizia que ela Ai, se acostumou. E quando eu fui crescendo, eu precisei ir pro banco de trás, eu precisei ir, ficava lá com meu irmão agarrado nele. Não tinha mais a necessidade dela ficar me levando no colo. E aí ela colocou a bolsa dela no colo. Então olha que símbolo aqui, né? Que essa coisa de que alguém precisa do meu colo, eu ofereço colo. Essa coisa do afeto que ele é marcado por uma bolsa realmente de... Ela cresceu, ela saiu, mas Queria sentir o peso. queria sentir a presença, o peso, até Que assim a bonito. função que é você carregar, de você ser útil para alguma coisa, né? Então eu fico pensando assim, tem coisa que as nossas mães elas vão carregar mesmo para sempre, Sim. né? Assim, só elas vão saber o real significado das despedidas, que é quando a gente cresce, quando a gente briga. Sim. Porque acho que a cada briga também, a cada desentendimento, também é uma despedida assim de. Sim. Sabe aquela coisa da criança que tem a gente fala isso, né, dentro assim da psicanálise, que é a gente precisa experienciar a morte dos nossos pais. Em que sentido? Simbólica, claro, né, por favor. Por favor. Mas assim, eles precisam deixar de ser só pais em algum momento para a gente aprender a respeitá-los como humanos, como seres humanos, adultos, né? Então, eles têm utilidades para outras coisas, eles precisam ter tempo para outras coisas, atenção para outras coisas, resolver outros pepinos que não sejam só a nossa birra, Sim. né? Mas como que isso é difícil também para eles. E eles também vão, assim, nossas mães principalmente, vão encontrando um jeito de sobreviver a serem outras coisas também. E por isso que é um reencontro, assim, né? Essa coisa de achei muito legal. Elas vão ser para sempre meninas, né? Porque elas são meninas, Sim. né? E, enfim, muito interessante isso, né? Quando eu lembro da minha mãe, eu fico pensando assim, se a gente pudesse realizar um desejo dela, eu acho que das nossas mães seria estar sempre perto. Sim. Assim, precisar delas, pedir a opinião delas. Mas por isso que esse crescimento ele é muito importante. Para a gente encontrar o nosso lugar e para elas relembrarem também o lugar delas, né? Sim. Que não é só de mãe. Exato. Mulheres. Mulheres. Muito bom. Muito bom. Esse Nossa. é um especial mesmo, né? Eu sou Aqui. Entrando pro final, pro bloco 3, que é o bloco que nós sempre falamos sobre algo de aprendizagem para nós e para os que nos assistem aqui. Sobre tudo que nós conversamos e sobre a nossa relação com as mães, o que então isso nos ensinou até hoje? Um balde de coisas. Muita Não coisa. sei nem falar. Depois dessa da Lorena, eu vou pensar disso Muita o dia coisa. todo. Sabe o que me lembrou? Até desculpa, tirei ele. Teve uma vez, que agora eu falei, né, que foi por causa daquele meme, mas na verdade foi muito antes. Que eu quando comecei a ver minha mãe como além, né, como uma amiga. Na minha adolescência, como adolescência de todo mundo, né, muito confuso, a gente Sim. vai mudando, aí a gente vê no outro algo que a gente quer ser e começa a mudar coisas que a gente era. Sim. E eu acho que eu tive muita mudança, assim, na adolescência, não fui, tipo, extremamente problemática, tipo assim, nossa, brigava direto com minha mãe, não foi. Mas eu houve um afastamento meu. E eu lembro uma vez que a gente estava, na época, a gente morava em Curitiba. Aí a gente estava passeando, pra quem é de Curitiba sabe, tem um parque Garigui, que a gente ia quase todo domingo lá pra fazer caminhada e tal. Aí eu lembro que meu pai veio conversar comigo, assim, falou, filha, sua mãe tá achando você muito distante, ela tá muito triste, o que tá acontecendo e tal. E daí, tipo assim, daí meu pai falou, você tem que se abrir com a sua mãe. Sabe? Porque até antes, tipo assim, não tinha muitas questões. Eu era uma criança, tipo assim, vivendo a vida de criança, não tinha próprias questões, sabe? E daí vem a adolescência e vem muitas questões, você não sabe lidar. E daí eu já, como sou aquela pessoa que tenta resolver tudo sozinha, acho que foi natural eu ficar quieta, né? E minha mãe percebia, minha mãe sempre sabe. Daí meu pai, filha, fala com ela e tal. Aí eu lembro quando eu sentei, conversei com ela, contei tudo que estava acontecendo, que na época eu não sei exatamente. E tipo, ela chorando, tipo assim, muito, tipo, ela só queria saber o que estava acontecendo comigo, né? E também acho que parte da angústia dela também foi eu não precisar tanto mais dela para resolver algumas coisas, né? Porque eu tava tentando estar
meio que sair ali, tipo, não, deixa eu tentar resolver isso daqui, eu sou capaz disso, né? Porque minha mãe sempre criou a gente assim, com esse senso de capacidade, eu posso lidar com isso, por mais que às vezes eu não acredite. E daí ali foi uma troca, assim, tipo, de algumas coisas, né? E foi muito importante ali, porque eu acho que ali naquele momento, naquela conversa, nasceu nossa amizade, sabe? Então, de eu poder contar com ela como amiga mesmo, além de mãe. E daí, essa conversa marcou muito depois das nossas conversas durante a vida, que eu tratava ela como amiga, não só como mãe. Eu sabia que eu teria o colo dela quando eu precisasse, ainda tenho. Mas hoje é como uma amiga. Tem essa coisa da mãe, do cuidado, eu esperar isso dela. Mas tem esse vínculo de amizade que começou ali. E eu acho que eu só percebi a ideia de garoto, né, que eu falei por conta disso. Mas o relacionamento já tinha se criado lá naquela época. Então foi muito importante, assim, para o nosso relacionamento, sabe? Me veio isso quando você falou essa história aí que eu vou pensar a semana toda. Enfim, é isso. Bonito. Qual que era a pergunta? Desculpa. Não quero perguntar o que a maternidade em relação com as nossas mães nos ensinou até hoje. Olha, agora até falando isso, me veio uma ideia. Acho que ensina que além do papel biológico natural, existe o vínculo que ele vai perpetuar ali, e não só por ser mãe, mas por amiga. E acho que isso que traz tantos benefícios, sabe, numa vida adulta. Né? Porque a gente sempre tá falando de um lugar de vida adulta, né, aqui. Então, pra mim é isso, nessa minha vivência como filha, sabe? Sim. Eu acho que das coisas que eu poderia citar, eu acho que a minha mãe, ela, talvez sem ela saber, e talvez sem tanta intencionalidade, assim, nesse sentido mais visível. A minha mãe é muito inteligente, assim, às vezes ela ensina coisas no não dito, sabe? Ela meio que te provoca, assim, pra você achar a resposta, sabe? Ela é dessas, assim. Então eu acho que a minha mãe, ela me ensinou a ser uma mulher inteligente, assim, nesse sentido de eu preciso saber do meu lugar como mulher, eu posso conquistar muitos lugares e nem sempre precisa ser na força, sabe assim? Eu posso ser inteligente, eu posso ser feminina, eu posso ser leal, honesta. Então, ela me ensina assim, até hoje eu falo ensina porque é presente mesmo. Ela me ensina a lidar com algumas conquistas, principalmente nessa coisa mais do feminino mesmo, assim, sabe? Legal. E por isso que eu digo que, assim, às vezes não foi de maneira direta, porque até pra me ensinar isso, ela quis não me dar um beabá, ela quis que eu entendesse, parece assim, esse beabá. E claro que é um ideal meu, assim, também, né? É uma percepção minha, mas eu sinto que ela me ensinou isso. E acho que para outras coisas também, a minha mãe, ela me ensina, e é um pouco contraditório, mas por ela também ser uma mulher, assim, muito forte, por ela carregar uma história muito, gente, muito importante, assim, meu Deus do céu. Eu acho que ela me ensina que o laço que você deve ser leal até a morte é família. Sabe, assim, é um laço que ele só vai ser desfeito se é uma coisa irreal, assim, acontecer, se realmente ultrapassar o teu nível de respeito, de importância, de saúde. Então, eu acho que ela bate muito na tecla de que um laço onde vale o nosso investimento, a gente engolir o nosso orgulho, a gente engolir as nossas dificuldades, no sentido de, sabe assim, ai, é difícil. Não, mas é difícil, mas vamos aprender. Sim. Sabe assim, ela me ensina isso, de que se uma coisa que vale a pena ter um investimento e essa luta pessoal é a família. Então, assim, ela me relembra essas coisas, sabe? Minha mãe, ela bate muito nisso. Eu acho que tem também, assim, um pouco dela de, como eu falei, né? Apesar dela ser uma mulher mais reservada, ela tem, assim, alguns critérios, enfim, dessa socialização, dessa exposição. A minha mãe é muito, muito alegre, assim, sabe? Ela usa da dança, ela usa da risada alta, ela usa dessa coisa do contágio mesmo. Então, ela me ensina, assim, que dá pra ser assim, sabe? Tipo, dá pra ser... É difícil? Mas dá pra você dançar, dá pra você cantar, dá pra você, sabe, viver, dá pra você se expressar também.
Então, Muito bom. muitos ensinamentos esses da minha mãe. O relacionamento com a minha mãe me ensinou muito sobre a união também. União com as outras pessoas, ser caridoso com as outras pessoas também. Algo que minha mãe fala sobre o meu relacionamento com o meu irmão é: vocês nunca podem se abandonar, vocês têm que estar juntos, vocês precisam estar unidos. Então, a minha mãe sempre me fez observar os outros relacionamentos como sendo capazes de me proporcionar boas coisas e eu a eles também. Também aprendi muito sobre manter o meu pé firme quando as coisas parecem difíceis. Não é necessário desistir de tudo, porque as coisas acontecem por um motivo específico e dessa situação eu preciso aprender alguma coisa pelo menos, seja ela boa, seja ela má. Então, minha mãe sempre me fez ver a vida ou olhar para as situações que acontecem na vida com esperança, positividade. E não só no mundo da fantasia, o ideal. Não, às vezes o ideal não vai acontecer agora, mas você tem que trabalhar para ele acontecer. Então, se mantenha firme, porque você está agora no presente. Então, faça as coisas de acordo aonde você quer chegar. Então, minha mãe me ensinou muito isso. E também que a vida pode ser bem leve. Podemos rir, podemos chorar também quando é necessário. E que a gente precisa também criar uma carcaça dura, carcaça de tartaruga. Nem sempre vai ser necessário chorar. Não precisa chorar por tudo. Às vezes, no meu caso, eu chorava à torta e direita, por tudo. Às vezes eu precisava enfrentar a situação. Então, minha mãe me ensinou: não tem problema chorar, mas enfrenta também. Sim. Não fica só no choro. Você é capaz de fazer mais coisas. Às vezes eu falo: mãe, eu poderia ser astronauta. Pois é, minha filha, poderia ser tudo. Pode ser tudo, minha filha, pode ser tudo. Eu sei que ela fala isso, não vai acontecer dessa forma, mas ela me motiva para ser. Sim. O que eu precisar ser para mim mesma. Eu agradeço muito a minha mãe. E até antes da gente terminar, seria bom a gente fazer uma declaração para elas. Poucas palavras, sim. Eu vou botar o meu áudio que eu gravei pra minha mãe. Ô mãe, eu vi um vídeo aqui. Milena, começa você. Não, calma. Não, é que vocês falando isso, eu percebi, né, tipo, como a nossa mãe ensina a gente a ter uma família, se comportar Isso. dentro de uma família e incentivar a gente a todo o nosso potencial. Eu lembro que minha mãe botou a gente em todos os tipos de instrumentos, todo tipo de aula que a gente podia fazer, porque ela queria incentivar a gente a chegar no potencial que a gente podia ter, né? E como que é meio que a primeira pessoa que tem um passo de fé em você. E como isso é importante, né? Porque isso cria muito, né, a construção da sua autoestima. Sim. Como elas são importantes para isso, né? Então tá, vamos falar, né? Ai, Jesus. Duas frases, assim. Achei ousada a sua parte aqui. Precisamos. Mas eu vou começar, então. Então começa. Vou começar pra tirar o clima, assim, mas... Mãe, e as outras mães também, mais um minuto aqui para a minha mãe. A senhora que me escuta, que me vê, que me ama, que me acolhe, obrigada por ser inspiração, de força, de mulher, de família. Te amo. Muito bom. Ai, socorro. Tá, vamos tirar o bandeira de novo. Olha o ódio, né? Eu já tô nervosa. Lá. Essa Ou aqui. Não, é aqui, né? Mãe, se você chegou viva até o final desse vídeo, você sabe que eu te amo, que você é a minha maior inspiração pra tudo. Sem você não seria nada, isso literalmente. Tudo que eu sou é porque um dia você acreditou que eu poderia ser. Então, você é minha base pra tanta coisa que você não imagina. E quando eu falo que você é incrível, você não acredita. As outras pessoas sabem como você é incrível. E eu e a minha irmã, a gente sabe muito bem. Eu acho que quando a gente chegar no céu e Deus falar... Não. A gente... Quando Deus pedir, né, pros pais apresentarem os filhos, eu tenho certeza que você vai apresentar a gente diante de Deus, sabendo que você cumpriu o seu papel. E eu não sei, eu vou ser eternamente grato por você. Você é um presente pra mim. Uma vida toda. Eu te amo muito. Ui. Não posso falar em Oi, inglês, não gente. posso.
Pode, é pra sua mãe. Mom, Ai. this is so weird, Mom, but I'm very thankful because I couldn't actually have another mother. I'm very thankful, Mom. You've been with me through my ups and downs. I've been with you through your ups and downs. I've carried you through your sickness. You've carried me through my desperation moments and my crying moments. You're my best friend, Mom. You're my best friend, Kizzy's best friend. I know Kizzy hates sometimes when you talk to him, but we love you so much, Mom. There's no one else in this world that could substitute you. You're our mama. Oh. Feliz Dia das Mães! Ai, meu Deus! Yay! Gente, vamos lá, né? Então, acabamos mais um vídeo, um podcast, um especial Dia das Mães. E assim, para todas as mães que nos assistem, as no momento presente, as futuras, nós queremos agradecer desde já pelo vosso trabalho, pelo vosso empenho, pela vossa dedicação, pelo vosso romance. Para aquelas que foram mães muito jovens, aos 16 anos, vocês não estão sozinhas. Para aquelas que foram mães ainda na vida de jovem adulta, também não estão sozinhas. E aquelas também na fase já da menopausa perto, também não estão sozinhas. Então, se quiserem, desejarem compartilhar conosco alguma coisa, mandem lá no nosso Instagram, na nossa DM, a gente vai responder. E que esse dia, essa semana seja verdadeiramente especial para vocês. E para todos aqueles que já não têm a sua mãe aqui no mundo, com certeza elas fizeram um bom trabalho que você está aqui até hoje, se mantendo firme. Então, agradecemos, feliz Dia das Mães, até mais.